Graça e paz, queridos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, passando aqui nesses minutos de encorajamento, nesse frio de hoje, não é verdade? Nessa devocional do capítulo 16 de Atos, para ver o que Deus tem para nós, porque Deus tem falado ao meu coração, espero que Deus ministre ao seu coração. No capítulo 16, versículo 19, diz assim: vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando aos carcereiros que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Você já ouviu essa mensagem? Mas Deus, a palavra dele se renova a cada manhã e Deus tem algo novo para nós. Paulo e Silas descobriram um segredo. Eles eram adoradores. E a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, nós vemos aqui que Paulo e Silas tinham o segredo em mãos e no coração. E automaticamente o espírito de Paulo e Silas estavam firmes na palavra da verdade. E aqui nos declara, no versículo 19, que Paulo e Silas pregavam o evangelho da cruz, o evangelho que perturba o interior de muitos para que haja transformação de vidas. E Deus estava transformando vidas através deles. E automaticamente essas pessoas que estavam sendo transformadas estavam largando as demandas daquela região e causando grande transtorno no lucro, na esperança de lucro daqueles pretores, daqueles homens. E o que aconteceu? Acabando-se o lucro deles, eles agiram com injustiça, porque é assim que muitos agem quando seguem o Deus Mamon, o Deus das riquezas. Muitos estão assim, seguindo o Deus das riquezas nesses dias atuais, ao invés de seguir o Deus da eternidade, que tem poder para derramar bênçãos sem medidas e prosperar, porque prosperidade é ausência de necessidade. Então Deus é poderoso para te ausentar de necessidades diárias. E com isso, Deus interviu na vida de Paulo e Silas, porque aqueles homens ficaram totalmente atordoados por conta de que a esperança do lucro deles se esvaíram e, levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. E ali aqueles homens diante dos pretores falaram: olha, esses homens perturbam a nossa cidade. Por quê? Por causa da mensagem genuína do evangelho e propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. E ali eles começaram a agir injustamente com Paulo e Silas diante dos pretores, sendo judeus diante dos pretores. Levantou-se a multidão unida. Alguns se uniram, contra Paulo e Silas. Então, levantando-se aquela multidão unida contra eles, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ou seja, não poderiam ser jamais soltos, libertos. Não, vocês têm que segurá-los. Segura eles aí. Eles não podem ser livres da prisão.
Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Olha que coisa interessante. Os pés deles estavam presos no tronco e as mãos cerradas com algemas. E é uma cena bastante triste e bastante preocupante, porque você fica totalmente atrofiado ali, neutralizado com as algemas e os pés no tronco. Mas para Deus não é impossível, para aqueles que têm o interior liberto, para aqueles que dentro de si não são aprisionados. E automaticamente a alma não sendo aprisionada, algo de glorioso começa a acontecer. Por volta da meia-noite, aleluia, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Entenda bem, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E automaticamente, aleluia, os demais companheiros da prisão escutavam, porque servia como testemunho. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como está a sua vida? Você está envolto em uma prisão interior que não consegue adorar a Deus, que não consegue orar? Ei, as suas mãos estão livres, o seu corpo está livre. Adore, porque a Bíblia diz que nós nascemos para o louvor da sua glória. Eu costumo dizer no nosso local de comunhão que na adoração um milagre acontece. Você pensa que eu não tenho desafios? Inclusive eu estou diante de alguns desafios. Porém, eu não me fixo nos desafios, eu me fixo no Senhor da história. Aleluia! Com base em Salmo 34, versículo 5, olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. O nosso maior problema é olharmos para as pessoas, é olharmos para as circunstâncias, ficarmos presos na nossa vidinha, na nossa zona de conforto, e com isso não entendemos o chamado de Deus para orarmos, para cantarmos louvores a Deus. E estes homens não se deteram às algemas, não